Bom, vamos ao enunciado desse problema. Aí do lado direito. Vamos lá. Uma bola, ao ser chutada no tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação. H de t é igual a menos 2t2 mais 8t. T maior ou igual a zero. Onde t é o tempo medido em segundos. E H de t é a altura em metros da bola no instante t. Determine após o chute. Item A. O instante que a bola retorna ao solo. B. A altura atingida pela bola. E C. H em função de t. Gráfico de H em função de t. Vamos lá. Então, ele chuta a bola. H é a altura que a bola atinge em relação ao solo. E t é o tempo em segundos, certo? Observe que isso aqui é uma função do segundo grau ou função quadrática. Em que você tem, em vez de x, no eixo horizontal, você tem um tempo. Em vez de y no eixo vertical, você tem uma altura, certo? Vamos construir o gráfico primeiro, depois a gente tira as outras coisas. Uma coisa que a gente observa nessa equação, que ela descreve a altura da bola em função do tempo, é que isso aqui é a equação de uma parábola. Uma parábola voltada para baixo, com cavidade para baixo. Olha o A, o coeficiente do termo quadrático, o termo que tem T2, menos 2, negativo. Parábola para baixo. Então o gráfico tem essa aparência aqui, ó. Uma parábola voltada para baixo, certo? Bom, a outra coisa que você tem que encontrar agora é onde o gráfico corta o eixo horizontal, o eixo dos tempos. Observe que qualquer par nesse plano aqui, qualquer par é um par tempo-altura, não é um par x, y, né? Tempo está no lugar do eixo x, está no lugar do x, e a altura está no lugar do y. Então, a gente tem que achar as raízes, os dois pontos, né? Os dois pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, o eixo do tempo. Observe que nesses dois pontos, a altura zera, né? A altura zera. São os valores do tempo que zera a altura, as raízes, né? Como é que você acha isso? Valores de t que zera o h. Nessa equação aqui, você coloca o h igual a zero. Aqui, ó, fica com essa equação aqui, né? Coloca o h igual a zero. Você vai achar aqui as raízes, né? Bom, para achar as raízes, você pode tirar o delta, lembrando aqui que o a é menos 2, né? Coeficiente do termo quadrático. O b é 8, certo? Coeficiente do t. E o c, que é o número que aparece sozinho, é zero. Você pode tirar o delta, usar aquela formulazinha que você já conhece, né? Mas nesse caso não é necessário. A equação do segundo grau aqui só tem dois termos. Você pode aqui colocar o t em evidência, certo? Isola um t aqui, né? De maneira que a equação fica dessa forma aqui, ó. Entre parênteses fica menos 2t, porque menos 2t vezes t dá menos 2t2, né? Mais 8t. 8 vezes t, 8t. Então você coloca aqui um t em evidência. Essa equação fica dessa forma aqui, certo? Pronto, então resolver essa equação, você está querendo que valores de t zera essa equação aqui? Você vê logo só olhando para a equação, que o próprio t igual a zero já zera, né? Se eu colocar um t zero aqui, vai zerar a equação toda, que é essa mesma, né? Outro valor de t que zera a equação é o que zera menos 2t mais 8. Zerou menos 2t mais 8, zera a equação. Menos 2t mais 8 igual a zero. Passo 8 para o outro lado, menos 8. E multiplico por menos 1 e passo 2 para o outro lado dividindo. T igual a 4. Então os dois valores de t que zeram essa equação aqui, que é essa mesma, é o 0 e o 4. Pronto, isso aqui são as raízes da minha equação, certo? Então, a parábola corta o eixo dos tempos no 0 e no 4. Então o gráfico não fica bem assim, né? Fica assim, ó. Então, a parábola corta o eixo do tempo aqui no 0, no t igual a 0, a origem, e no t igual a 4 segundos, aqui, né? No 0 e 4. Então o gráfico é esse aqui. A altura em função do tempo. Certo? Lembrando aqui que qualquer par aqui, né? Qualquer ponto é um par ordenado tempo-altura. Então 0 e 4 são as raízes. Certo? Ele quer saber também, então o gráfico fica isso aqui, ó. A altura máxima atingida pela bola. Observe que você tem um ponto de máximo aqui. Como é que você encontra as coordenadas desse ponto de máximo? Ó, por que eu chamo de ponto de máximo, né? A altura vai aumentando da bola, aí chega a um máximo. E depois ele começa a cair, ó. Certo? Começa a cair. Então esse aqui é um ponto de máximo da minha parábola. Parábola para baixo porque o a é negativo, né? O coeficiente do termo ao quadrado é negativo. Bom,
Isso aqui seria o meu x do vértice, né? Coordenada x do vértice. No caso aqui não é x, é um tempo, né? Porque o eixo horizontal não é x, é t. Como é que você acha essa coordenada horizontal do vértice? No caso aqui é o t do vértice, né? Você soma as raízes e divide por 2. 0 mais 4 dividido por 2. Você vai achar o ponto que fica bem no meio das duas raízes. Certo? Fica bem no meio. 0 mais 4 sobre 2 dá 2. A outra maneira de você achar essa coordenada do vértice, coordenada horizontal, t do vértice, é usar a fórmula menos b sobre 2a. Lembra que o x do vértice é menos b sobre 2a? Só que no nosso caso é o t do vértice, né? Porque a coordenada horizontal é o tempo, né? Menos b sobre 2a. Aí você vê, quem é o b da minha parábola? O b. O b é quem multiplica o tempo, é 8. Certo? 8. Então bota menos 8 sobre 2a. Quem é o a? Menos 2. Menos 2, né? Fica menos com menos dá mais, 8 dividido por 4. 2. Ó, dá a mesma coisa. Então, duas maneiras de você achar a coordenada horizontal do vértice. O tal do x do vértice. Né? No nosso caso, o t do vértice. Você pode somar as raízes, dividir por 2. Ou pode usar essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. Pronto, achou a coordenada horizontal do vértice. E a vertical, que é a altura. Como é que você acha? Essa altura máxima aqui. Você vai lá na equação da parábola, troca o t por 2. Observe que minha coordenada do vértice é 2. Até o tempo 2. Então eu vou aqui na equação e troco o t por 2. Ó. Tudo que for t eu coloco 2. Certo? Fica então h de 2... Menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2. Então, simplesmente eu coloco t igual a 2 na equação. Faço uma conta simples, h de 2 é 8. Ou seja, então, o y do vértice aqui é 8. Então, esse vértice aqui é o par 2 e 8. Certo? 2 e 8. Então, depois que você achou a coordenada horizontal do vértice, você vai na equação e substitui o 2. Pronto, só isso. Acha o 8, né? Esse 8 aqui é a altura máxima, né? Então você chutou a bola, ela subiu até a altura máxima de 8, no tempo 2, né, 2 segundos, depois ela começou a cair, a altura começou a diminuir de novo, certo? Então esse aqui é o ponto de máximo, certo? A outra coisa que ele pede é o instante que a bola retorna ao solo, certo? Quando é que ela retorna ao solo? Quando a altura é 0, né? A altura é 0, então ela retorna ao solo bem aqui, ó, no tempo 4, certo? Nesse tempo aqui, observe. Qual é a coordenada desse ponto aqui? A coordenada desse ponto. Coordenada tempo, altura, né? Nesse ponto o tempo é 4 e a altura é 0, né? A altura é 0, certo? Lembrando que isso aqui não é uma coordenada, não é um par XY, é um par tempo-altura, né? Tempo-altura. Então, ele sai do solo no tempo 0, sobe e retorna ao solo no tempo 4, certo? Então, no tempo 4 a bola retorna ao solo. Vamos lá, vamos ler o enunciado aí do lado direito. Vamos lá. A água é essencial para a vida e está presente na constituição de todos os alimentos. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisternas para captação e armazenamento de água da chuva. Ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão é essa aqui, ó, essa expressão representa o volume de água em metros cúbicos presente no tanque. E T representa um instante, em minutos. Certo? Essa expressão me dá o volume de água em um tanque em função do tempo em minutos. Vamos aos itens. Vamos começar com o A. Faça o gráfico V versus T. Volume em função do tempo. Então vamos começar com o gráfico, depois a gente vê os outros itens. V em função de T. Observe que isso aqui representa o volume de água em um tanque, em função do tempo em minutos. Isso aqui, se você olhar com cuidado, você vê que isso aqui é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Tem um termo ao quadrado. Só que não é um x ao quadrado, é um tempo. Então no eixo horizontal você tem um tempo em vez de x. E no eixo vertical você não tem um y, é um volume, é um v, mas não deixa de ser uma função do segundo grau. Ou seja, o gráfico é uma parábola. A parábola é para baixo, aqui, né, é algo desse tipo aqui, né, parábola para baixo. No eixo horizontal o tempo, no eixo vertical um volume. A parábola é para baixo porque o coeficiente do termo quadrático é negativo. Menos 1 sobre 43.200. Certo? É negativo, então parábola para baixo. Bom, outra coisa que eu sei só olhando para essa equação é que ela corta o eixo vertical, que no caso é o V, né, o eixo do V, no ponto 3. Quando o tempo for 0,
o V é 3, né? O V é 3. Tempo zero, o V dá 3. Então corta o eixo vertical no 3, que é esse número que aparece sozinho aqui. Agora eu tenho que descobrir outra coisa, né? Que são as raízes. Valores do tempo que zeram o volume. Ou seja, onde o gráfico corta o eixo horizontal, o eixo dos tempos. Certo? Então, nesses dois pontos aqui, o que é que zera? Nesse ponto e nesse, nas raízes, o que zera é o volume. Então, para descobrir as raízes, você vem nessa equação aqui, coloca o V igual a zero. Certo? E acha o T, valor de T que zera o V. Está aqui, né? A equação é essa aqui. Coloco o V igual a zero. Vou achar o tempo que zera o volume. Ou seja, eu vou achar as raízes. Esse e esse. Dois valores de T. Aqui você pode usar a fórmula do delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Mas nesse caso específico não é necessário. Certo? Também dá certo, mas não é preciso, né? Você pode tirar esse T aqui simplesmente passando 3 para o outro lado. Ó. Passa o 3 para o outro lado. Ó. Menos 3. Como tem menos dos dois lados, você multiplica por menos 1. Certo? Aí fica tudo positivo. Ó. Aqui fica mais e aqui fica mais. Ó. Fica positivo. Depois você vai isolar o T2. Passa o 43.000 para o outro lado multiplicando. Tá aqui. T2 fica 3 vezes 43.200. Você vai fatorar o 43.200. Isso porque eu vou ter que tirar a raiz do T, né? Certo? O T vai ser mais ou menos raiz desse número aqui todinho, desse número feio aqui. Você fatora o 43.200. Fica 2 à sexta, 3 ao cubo, 5 ao quadrado. 2 à sexta, ou 2 aparece 6 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 aparece 3 vezes, ó. 5 ao quadrado. Então, escreve 43.200 da forma fatorada. T ao quadrado é igual a 3 vezes isso aqui. Usa a propriedade das potências. Ó. 3 vezes 3 ao cubo. Repete a base 3. E soma os expoentes, né? 1 mais 3. 3 elevado a 4. Vezes 2 à sexta, 5 ao quadrado. Daqui eu concluo que o T é mais ou menos raiz desse número fatorado aqui. Certo? Raiz quadrada de um número quer dizer o número elevado a... Para cá agora, ó. O número elevado a 1 meio. Não esqueça do mais ou menos aqui fora. Certo? Então, tirar a raiz quadrada quer dizer que está levando o número a 1 meio. Né? De novo, você usa a propriedade das potências. Você multiplica esses expoentes internos pelo expoente externo. T é igual a mais ou menos, ó, 3 elevado a 4 vezes 1 meio. 4 vezes 1 meio é 4 sobre 2. 2. 2, 6 vezes 1 meio. 6 vezes 1, 6 sobre 2, 3. 2 vezes 1 meio, 1. Ou seja, você multiplica esses expoentes internos, dentro do parênteses, pelo expoente externo. Está aqui, né? Então o T é mais ou menos esse número aqui. Faz uma multiplicação simples, então o T é mais ou menos 360. Mas quem é esse T? São as raízes da minha equação do segundo grau. Onde o gráfico corta o eixo horizontal. Então, o gráfico não fica bem assim, o gráfico fica assim, ó. Ele vai cortar o eixo horizontal em menos 360 e mais 360. Aqui, o gráfico corta o eixo horizontal em menos 360 e mais 360. Ou seja, o eixo vertical é um eixo de simetria. Divide o gráfico em duas bandas iguais, ó, em duas bandas iguais, né? Então, esse eixo vertical é um eixo de simetria. O gráfico é simétrico em relação a esse eixo. Então, o gráfico fica desse jeito aqui, ó, certo? Observe uma coisa. Esse pedaço do gráfico que está à esquerda do zero não faz sentido, né? Fisicamente não faz sentido. Porque o tempo negativo, que é um tempo negativo, certo? Não faz sentido. Eu começo a marcar o tempo, T igual a zero. T igual a zero foi quando eu comecei a marcar o tempo. Onde o volume de água no tanque era quanto? Coloco o T igual a zero aqui, ó. V de zero. Coloco o T igual a zero, dá 3, ó. É o V de zero, certo? O volume era 3 metros cúbicos de água no tanque, quando eu comecei a marcar o tempo. Aí o tanque foi secando, ó. O volume foi caindo, ó. Caindo, certo? Então, o que faz sentido fisicamente é só do zero para frente, tempo zero para frente. Esse pedaço aqui do tempo zero, essa parte do gráfico aqui não tem sentido físico, né? É só essa banda da direita, certo? Então, meu gráfico é só essa banda da direita aqui. Ele pede o volume de água no tanque. Qual o volume máximo de água no tanque? Em que instante isso ocorre? Item B, volume máximo de água no tanque. Ó. É no tempo zero. Ó. No tempo zero, volume máximo. V de zero, 3 metros cúbicos. Em que instante isso ocorre? No começo, no tempo zero. Então, o volume máximo de água no tanque. Você simplesmente vem aqui na fórmula e coloca o T igual a zero. Esse ponto mais alto aqui do gráfico é o máximo, né? O máximo, né?
Então, o volume máximo é 3 metros cúbicos. Isso ocorre no tempo zero. A partir daqui, o volume só vai caindo. Agora, qual o tempo em horas necessário para esvaziar o tanque? Observe que o tanque vai esvaziando, ó, esvaziando, certo? E o volume zera quando o tempo for 360 minutos. Certo? Em hora, 6 horas, né? 360 dividido por 60, né? 6 horas, né? Certo? Então, isso aqui é o tempo que leva para esvaziar o tanque. Qual a coordenada desse ponto aqui? Qualquer par aqui é um par tempo-volume. Nesse tempo 360, quanto é o volume? Zero. Zero quer dizer que você esvaziou o tanque. Certo? Começa com 3 metros cúbicos e vai secando. Então, 360 minutos é o tempo que leva para esvaziar o tanque. Ou seja, 6 horas. Isso aí, está aí anunciado. Dado o gráfico da função quadrática, ou seja, uma parábola, encontre a equação y igual a f de x. Encontre f de zero. Então, ele dá 2 pontos em que a parábola passa por cima. Lembrando que dar um ponto no plano xy é dar um par de números, né? Um par xy. Então a parábola passa por 3 e 0 e por 4 e 2. E ele quer a equação. Eu sei que a equação tem essa forma aqui, ó. y(x2) mais bx mais c. Tem 2 maneiras de resolver esse problema. Vamos fazer pela maneira mais chata, trabalhosa. No próximo vídeo, vou postar uma maneira mais simples de resolver esse problema que você faz em 3 linhas. Você poderia perguntar, né? A equação tem essa forma, ax2 mais bx mais c. Encontrar a equação é achar o a, e o b e o c. Eu não precisaria, para achar esse a, b e c, ter 3 pares em vez de só 2. Aqui eu estou dando 2. 3 e 0 e 4 e 2. Então, você poderia perguntar, eu não precisaria ter mais um par de números? O fato de um dos pares ser o ponto de mínimo me acrescenta uma informação que permite resolver o problema. Observe que esse par aqui, ó, 3 e 0, é um ponto de mínimo do gráfico. O ponto mais baixo, né? Onde o y vai decaindo, vai decrescendo. Aí chega nesse ponto de mínimo, ele começa a crescer de novo. Então o fato desse ser um ponto de mínimo me dá uma relação entre A, B e C a mais, que me facilita resolver o problema. Então, com isso eu posso resolver o problema tendo apenas 2 pares. Então vamos lá. Uma informação que eu tenho é que isso aqui é um ponto de mínimo, né? 3 e 0. 3 é a coordenada x do vértice. Mas a coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a, que é 3. Então você iguala menos b sobre 2a com 3. Com isso você já tira uma relação entre b e a. Passa o 2a para o outro lado e o sinal negativo. b é menos 6a. Pronto, já tem uma fórmula ligando as letras. B com A. B é igual a menos 6A. Como é que eu cheguei nessa fórmula? Igualando 3, que é um vértice, com menos B sobre 2A. Encontrei uma fórmula ligando B com A. As outras duas relações, eu vou tirar substituindo 3 e 0 e 4 e 2. Vamos substituir o par 4 e 2. 4 e 2, já que a parábola passa em cima dele, né? Quando o x for 4, o y é 2. Então eu troco aqui, né? O x por 4, 4 ao quadrado 16a, mais 4b, mais c, igual ao y, que é 2. Tem uma relação entre a, b e c. A outra relação vem substituindo o outro par. 3 e 0. Substitua 3 aqui, ó. 3 ao quadrado 9a, mais 3b, mais c, o y dá 0. Pronto. Então, substituo um par, tem uma relação. Substituo outro par, tem outra. Mais aqui, 2 equações e 3 incógnitas. Como é que eu elimino uma das letras? A informação adicional aqui, ó, b menos 6a. Certo? Você vai trocar aqui o b por menos 6a. Ou seja, vai dar um jeito de sumir com b dessas duas relações aqui, né? Fica então, né? Daqui passo para cá, ó. Troco o b por menos 6a. Equação de cima. 16a mais 4 vezes o b. Troca o b por quem? Menos 6a. Mais c igual a 2. Equação de baixo. De novo, troca o b por menos 6a. 9a mais 3 vezes menos 6a mais c igual a 0. Daqui vem para cá. Ajeita essas equações, ó. 16a, 4 vezes 6 menos 24a mais c igual a 2. Equação de baixo. 9a, ó.
3 vezes 6, 18. Menos 18A mais C igual a 0. Aqui eu ajeitando, né? 16A menos 24A. Menos 8A mais C igual a 2. Equação de baixo. 9A menos 18A. Menos 9A mais C igual a 0. Pronto. Duas equações e duas incógnitas. Eu vou tirar facilmente aqui o A e o C. Uma das maneiras de fazer é você isolar o C em cima e isola o C embaixo. Certo? Depois iguala os lados direitos. C em cima. C é igual a 2 mais 8A, né? Passo 8A para o outro lado, né? C é igual a 2 mais 8A. Isolando o C na equação de baixo. C, passo 9A para o outro lado. Mais 9A. Ora, C é 2 mais 8A. Mas também é 9A. Então eu posso igualar o lado direito, né? Posso igualar o 9A com 2 mais 8A. Já que ambos são iguais a C, né? Então eu igualo 9A com 2 mais 8A. Aqui é C e o outro também é C. Daqui eu tiro o A. Ó. 9A menos 8A fica A igual a 2. Então tirei o A. Tirando o A, você substitui o A em qualquer uma das duas para tirar o C. Vamos substituir substituir na de cima. C é igual a 2 mais 8A. Mas quem é o A que eu acabei de achar? 2. Então C é igual a 2 mais 8 vezes 2. C é igual a 18. Achei o A, achei o C. Como é que eu tiro o B? Aqui, ó. B é menos 6A. Certo? Então, B é menos 6A. Então, B é igual a quanto? O A é 2, né? Menos 6 vezes 2, menos 12. Então, encontrei o A, o B e o C. Com isso, encontro o gráfico. F de x, o y, né? É igual a x2 mais bx mais c. Achei o A, achei o B e eu achei o C. O A é 2, o B é menos 12 e o C é 18. Então, isso aqui é a equação da minha parábola. Certo? A outra informação que ele pede é encontre o f de 0. F de 0. Quando o x for 0, quanto é o y? Ora, troca o x por 0. 0, 0, 0, 0. Tudo que for x, troca por 0. 2 vezes 0 ao quadrado, menos 12 vezes 0, mais 18. F de 0 é 18. Certo? É o ponto onde o gráfico corta o eixo, é o ponto onde o gráfico, né? Tá aqui a minha parábola, né? É o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Certo? É o C, né? É o número que aparece sozinho aqui, ó, 18. Certo? F de 0, ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Certo? Esse outro. Vamos aqui ao enunciado. Lado direito. Construa o gráfico da parábola y é igual a 2x2 menos 12x mais 20. Vamos ver logo esse item, depois a gente vai ver o resto. Construir o gráfico dessa parábola. Aqui eu sei que a parábola está para cima, o sinal do A, mais 2. Número que multiplica o x2, positivo, parábola para cima. Agora eu tenho que descobrir onde é que a parábola corta o eixo x. Raízes. Tiro o delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Observem que o B é menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A que é 2, o C que é 20. Fazendo essa continha simples, você encontra que o delta é menos 16. Delta negativo quer dizer o quê? Parábola não corta o eixo horizontal. Quer ela esteja para cima ou para baixo. A parábola não corta o eixo x. Mas eu sei que ela está para cima. Certo? Está para cima, mas não corta o eixo x. Então, como é que eu localizo essa parábola? Ela está mais para a esquerda, está mais para a direita. Eu sei que ela não corta o eixo x. Então, você terá então que localizar o ponto de mínimo. A única coisa que você sabe é que essa parábola corta o eixo vertical no C, que é o 20, ou mais 20. Certo? Ela corta o eixo vertical no 20. Mas se ela está mais para frente, mais para trás, ou seja, eu quero localizar o ponto de mínimo. A coordenada x do vértice. X do vértice, você precisa localizar o mínimo. Menos b sobre 2a, formulazinha, né? Menos b sobre 2a. Substitui o b, que é menos 12, cuidado aqui, né? Que o b é menos 12 e tem o menos do lado de fora, né? Menos 12, sobre 2 vezes o a, que é 2. Fica 12 sobre 4, que dá 3. Então a coordenada x do vértice é 3. Certo? É 3. Então, com isso eu localizo a minha parábola, se ela está mais para a esquerda, mais para a direita em relação ao eixo x. Né? Já que, como ela não corta o eixo x, eu preciso localizar a coordenada do vértice para construir o gráfico. Então o gráfico ficaria assim, né? A
coordenada x do vértice é 3 e a coordenada y do vértice. Ora, você vai na função e substitui o x por 3, né? Tá aqui, né? Y do vértice, ó, é o f de 3. 2 vezes 3 ao quadrado, menos 12 vezes 3, mais 20. Troca o x por 3, né? 3. Faço uma continha simples, eu encontro o quê? O y do vértice é 2. Então, eu tenho um vértice, ou seja, um ponto de mínimo, já que a parábola está para baixo. E esse ponto é coordenada x3, coordenada y2. Essa é a coordenada x do vértice. Essa aqui é 3 e 2. E corto o eixo y no C, que é o 20, né? Certo? Então, delta deu negativo, não corto o eixo x. Mas a parábola está para cima. Então eu tenho que localizar onde é que ela está em relação ao eixo x. Acho as coordenadas do vértice. 3 e 2. Pronto. Agora vamos para o outro item. Tanto aqui o gráfico da função. Outro item. Encontre a equação da reta que passa pelo ponto de mínimo, vértice da parábola, e pelo ponto 0 e 1. Coordenada x0, coordenada y1. Encontre a equação da reta que passa pelo ponto de mínimo da parábola, né? Que é o vértice, que a gente acabou de achar, 3 e 2. E passa pelo ponto 0 e 1. Então, a reta passa pelo ponto 3 e 2, que é o vértice da parábola, e pelo ponto 0 e 1. Informação dada, informação pedida, equação da reta. Eu sei que a fórmula é essa aqui, ó. Ymx mais b. Achar a equação da reta é achar o m e achar o b. Você vai achar o m e o b, ok? Como é que você faz aqui? Substitui os pares 0 e 1. A reta passa em cima do 0 e 1, né? Quando o x for 0, o y é 1. Então fica 0m mais b igual a 1. Então aqui eu já encontro logo o b, né? 0 vezes m, 0m, né? B igual a 1. Achei o b. Substituo o outro par, certo? Que está em cima da reta. 3 e 2, que é o vértice da parábola, né? Quando o x for 3, o y dá 2. Troca o x por 3, o y por 2. Ó. 3m mais 1 é igual a 2. Certo? Com isso você tira o m. Observe que eu troquei o b por 1, porque eu já sei quem é b, né? Eu já sei quem é o b. Então, ao substituir aqui, você já pode botar logo b igual a 1. Então, troco o b por 1. O x por 3 e o y por 2. Então, tiro o m, 1/3. Encontrei o m e o b. Pronto, encontrei a equação da reta. M é 1/3 de x mais b igual a 1. Então, isso aqui é a equação da reta. Certo? Passa pelos pontos 3 e 2 e 0 e 1. Outro item. Faça o gráfico. O gráfico, basta você ligar os pontos, né? A reta passa por 0 e 1 e 3 e 2. Você liga. Certo? Então, encontrar a equação da reta é encontrar o m e o b. Você tem dois pares em que a reta passa em cima deles. A reta passa em cima desses dois pares. Então, você acha fácil. Substitui x por 0, y por 1, x por 3, y por 2. Fica com duas equações e duas letras. Tira o m e tira o b. Em que ponto a reta corta o eixo horizontal? Em que ponto a reta corta o eixo horizontal? Está aqui a reta. Ele quer saber em que ponto ela corta o eixo horizontal. Ou seja, a raiz, né? Certo? Valor de x que zera o y. Nesse ponto onde a reta corta o eixo horizontal, a coordenada y é quanto? 0. Então você vai simplesmente na equação da reta, troca y por 0. Repetindo, em que ponto a reta corta o eixo horizontal? Ou seja, valor de x que zera o y. Esse ponto aqui, ó, onde o y zera. Você troca o y por 0. 1/3 de x mais 1 é 0. 1/3 de x mais 1 é 0. Agora você isola o x. Passa 1 para o outro lado, menos 1. E passa o 3, que está embaixo, passa para o outro lado multiplicando. X igual a menos 3. Então esse ponto aqui é menos 3. Certo? É a raiz da equação, da minha reta, né? Certo? A raiz. Se você colocar menos 3 aqui, ó. Menos 3 vezes 1/3, menos 1. Mais 1, 0. 0y. Então esse ponto aqui é menos 3. Outro item. Encontre a distância vertical entre a parábola e a reta no ponto x igual a 6. No ponto x igual a 6, ele quer a distância vertical, aqui em vermelho, a distância entre a parábola e a reta. Ou seja, o comprimento dessa linha em vermelho. Encontre a distância vertical entre a parábola e a reta no ponto x igual a 6. Você acha
a coordenada y desse ponto, substitui aonde esse ponto? Na equação da parábola, né? Esse ponto aqui, ó. Ele está em cima da parábola. Substitui na equação da parábola. Troca o x por 6. Troca o x por 6. 2 vezes 6 ao quadrado, menos 12 vezes 6, mais 20. Dá 20. Essa altura aqui é 20. Agora você encontra a coordenada y desse ponto. Mas ele está em cima da reta, né? Então você vai na equação da reta, troca x por 6, né? 1/3 vezes 6 mais 1 é igual a 3. Esse ponto aqui é 3. Essa distância aqui é 3. Agora você subtrai as distâncias, ó. 20 menos 3, ó. 20 menos 3. Ele quer esse comprimento aqui. Daqui para cá é 20. Daqui para cá é 3. Subtrai. 20 menos 3, 17. Então a distância vertical é 17. Entre a parábola e a reta, no ponto de coordenada x igual a 6. Encontra esse ponto aqui, essa altura aqui. Troca 6, né? Bota 6 na equação da parábola. X igual a 6, acha 20. Encontra a coordenada y desse ponto. Coloca 6 na equação da reta, já que esse ponto está na reta. Troca x por 6, acha 3. 20 menos 3, essa altura, distância é 17. Só isso.